Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a Palavra de Deus, com a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento. Nesta manhã nós queremos abrir este programa lembrando aos irmãos de Planaltina, aos irmãos de Sobradinho, de Colorado, desta região, a respeito do nosso novo local de reuniões em Planaltina. O Ministério de Volta à Palavra em Planaltina está agora com um novo local. Nós estamos nos mudando lá da Vila Buritis para o setor sul. Portanto, anote o endereço do nosso novo local em Planaltina, Avenida Marechal Deodoro, quadra 89, lote 20, setor sul. Há um ponto de referência que é o Detran. Quem vem ali pela Avenida Independência, que é aquela avenida da rodoviária, pode ir até o Detran e então descer após o Detran à direita, e ali caminhando alguns metros você estará próximo ao local, ali nesse endereço que está aí no seu televisor. É um novo local, mais amplo, mais arejado, um local para melhor receber a você e a sua família. Amanhã, portanto, às 19 horas, haverá a inauguração do novo local de reuniões de Planaltina, ali na presidência do pastor Fernando e os seus cooperadores. E toda a igreja ali de Planaltina, todos os irmãos, estão felizes agora neste novo local. Portanto, você e a sua família são os convidados especiais para ali participarem de uma grande reunião em que certamente seremos, cada um de nós, grandemente abençoados. Também está no seu televisor o endereço da nossa igreja em Goiânia, nossa extensão ministerial, ali todos os domingos também às 19 horas, com o pastor Giovanni e seus cooperadores, ali ministrando a rica e poderosa palavra de Deus. E aqui em Taguatinga, lembrando que os cultos de domingo acontecem às 18 horas, ou seja, às 6 horas da tarde. Inclusive amanhã, às 18 horas, nós teremos aqui na nossa sede o encerramento da série de mensagens que temos ministrado a respeito da oração do Pai Nosso, que é a oração do reino e suas implicações hoje e na eternidade. Ministraremos amanhã uma mensagem muito forte. É uma mensagem que vai tocar no aspecto central, no aspecto fundamental daquela oração, porque certamente vai falar a respeito dos nossos corações. Quando ali é dito que devemos orar ao Pai Celestial dizendo: livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. É certamente um desfecho, é o epílogo da oração que trata de um aspecto muito importante que certamente Deus quer nos revelar, Deus quer nos mostrar para que uma vez tratando com esse aspecto no nosso coração, estejamos, portanto, aptos para reinar com o Senhor, depois de tudo que temos ouvido a respeito do reino, a respeito desta oração que é maravilhosa. Portanto, venha amanhã às 18 horas aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, e receba a palavra de Deus que é rica e que é poderosa, não somente para nos mostrar, para nos revelar, mas sobretudo para transformar o nosso coração, para mudar a nossa alma, para nos preparar para aquele grande dia em que estaremos diante do Senhor ali e então reinarmos com Ele os 1000 anos.
Abra sua Bíblia neste momento, vamos dar então aqui a continuidade às ministrações das palavras que temos falado nestes últimos dias. Estamos aqui ministrando uma série de mensagens apologética, ou seja, estamos ministrando palavras que fazem defesa da fé neotestamentária, da doutrina de Cristo, conforme se encontra na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, nas Epístolas, no Apocalipse, para que desta maneira tenhamos nós a certeza de que aquilo em que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós praticamos, está de fato de acordo com a Bíblia Sagrada, como faziam os bereanos, que ouviam a palavra atentamente, recebiam a palavra com alegria no coração. Entretanto, eram sóbrios e iam então à Escritura para saber se aquilo que eles ouviram era de fato daquela maneira. O nosso propósito ao trazer esta série de mensagens, ao confrontar temas tão importantes, nosso intuito não é simplesmente criar uma divergência denominacional ou religiosa. Antes, é te chamar a ter um espírito crítico, um espírito que se volta à Escritura para fazer essa verificação e jamais se permitir ser seduzido ou simplesmente ser conduzido e crer numa doutrina ou em práticas que nunca jamais foram colocadas à prova. Portanto, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe então em mais uma ministração desta série, certamente que está abençoando muitas pessoas. Nós temos falado ultimamente sobre o Evangelho sem Cristo. Ora, o que seria o Evangelho sem Cristo? Seria os muitos evangelhos que, ainda que eles de alguma maneira falem de Cristo, entretanto, eles vêm a negar algum atributo da pessoa de Jesus ou a negar algum aspecto essencial da sua obra. É certo que todos os evangelhos que aparecem, que são pregados, eles falam de Jesus. Mas a grande questão e a grande pergunta a ser feita é: esse Jesus que é pregado neste evangelho, por este pastor, por este apóstolo, por este homem de Deus, por este ministério, é o mesmo Jesus da Escritura? É o Jesus dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? É o Jesus de Atos dos Apóstolos? É o Jesus das Epístolas? É o Jesus do Apocalipse? Ou seja, é o Jesus do Novo Testamento? Ou é um outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia? Ora, todos esses evangelhos que falam de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, nós chamamos de Evangelho sem Cristo. E hoje queremos então enfatizar mais um aspecto do Evangelho de Jesus Cristo, na sua palavra, na Escritura, e então confrontá-lo aos falsos evangelhos. E o aspecto de Cristo que hoje queremos trazer se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, pegue a sua Bíblia. Então veja os versículos 10 e 11, que nos afirma com clareza que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é o Salvador do homem. Veja o que diz a palavra de Deus. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja o que o texto nos diz, que haviam ali alguns pastores cuidando de seus rebanhos nas vigílias da noite, quando então apareceu um anjo no céu, e disse que este anjo lhes trazia nova de grande alegria. Quando o texto bíblico diz: eis que vos trago nova ou boa nova de grande alegria, esta é a expressão grega para evangelho. Evangelho é a boa notícia de salvação. Essa boa notícia, como é dito, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. O evangelho, portanto, é a boa notícia de que Deus interveio na história da humanidade. Deus interveio na história do homem para lhe prover salvação. E talvez neste momento alguns estejam se interrogando ou querendo me interrogar, como quem dissesse: o pastor Alexandre, eu não entendo por que você traz uma questão que parece tão óbvia, porque pelo que parece, todos os cristãos em uníssono declaram que Jesus é o Salvador. Entretanto, eu desconfio dessa voz em uníssono que declara que Jesus é o Salvador, quando muitos
que proclama ou que declara esta verdade, vem a negá-la posteriormente, quando ensina que o homem é aquele que dá início à sua fé de salvação e que é o homem que deve manter e sustentar, mediante as suas obras, chamadas de boas obras, a sua salvação. A maioria dos cristãos tem no entendimento, porque assim foram ensinados, se por falsos profetas, falsos mestres, ou mesmo por mestres, embora sinceros, mas enganados, mas muitos cristãos foram ensinados que a salvação do homem depende do homem, que embora Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, mas cabe ao homem a decisão de querer, de aceitar, de abraçar, e não somente querer e abraçar e crer o Cristo crucificado, mas agora a responsabilidade de fazer as coisas corretas, para que então seja salvo. Será este mesmo testemunho da Bíblia Sagrada? Será que isso não é transferir ou mesmo retirar de Cristo essa glória de Ele ser o Salvador pleno do homem, para agora dar ao homem a glória da salvação que pertence somente a Cristo? Quando nós afirmamos que Jesus é o Salvador, queremos fazê-lo, segundo a Bíblia, de um modo absoluto. Se a Bíblia diz que Ele é o Salvador, então compete tão somente a Ele o salvar ao homem, como é dito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Portanto, Jesus é o que começa a obra de salvação, e é Ele quem conclui, quem encerra, quem vai consumar a obra de salvação. É por isso que o livro de Hebreus diz que Ele é o autor e é o consumador da fé. Ou seja, o homem não pode de si mesmo ter fé, o homem não pode produzir fé, o homem não pode gerar fé, porque o homem é totalmente destituído de qualquer coisa boa. O pecado trouxe ao homem, na verdade, a morte para dentro do seu espírito, alma e corpo, e, portanto, todas as suas faculdades estão destruídas e arruinadas e mortas por causa do pecado. Bem, mas para que isso fique bastante claro para vocês que nesta manhã assistem a este programa, precisamos aqui lançar algumas bases. Primeiramente, lançar algumas bases demonstrando biblicamente aquilo que Deus diz que o homem é, para então lançarmos algumas outras bases para que você verifique na Bíblia Sagrada como que Deus fala que a salvação se opera e dando um sentido e um conceito genuinamente bíblico a respeito da salvação. Comecemos então pelo homem. Veja, Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui está a maior razão, e a maior beleza do Evangelho, porque o que é o Evangelho, senão a boa notícia de salvação ao homem? Mas a que homem é esse que a Bíblia se refere? Será que existe algum homem bom na terra que diga: eu não careço, eu não necessito de salvação? A Bíblia declara: porque todos pecaram. Quando diz todos, é todos os nascidos de Adão, todos que foram gerados da humanidade original, inicial em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, você que nesta manhã assiste a este programa, saiba, todos os homens são pecadores, você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores e, portanto, toda a humanidade, de modo absoluto, é pecadora e todos, portanto, consequentemente, estão destituídos da glória de Deus. O homem não somente com o seu pecado, ele feriu a justiça de Deus, como ele feriu a santidade de Deus, e esse ferir a justiça e a santidade o priva de sua presença, o priva de sua glória. O homem não pode viver com Deus, não pode estar com Deus, não pode estar na presença de Deus, uma vez que ele está destituído da glória. Não somente destituído, ele está privado da glória, uma vez que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Esta é a primeira base
Mas tem a segunda base, que é em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Outra máxima do apóstolo Paulo que declara: porque o salário do pecado é a morte. Eu quero que você atente para esse texto. Eu sei que é um texto muito lido, muito falado, muito proclamado, muito declarado, né? Muito cantado pela cristandade de um modo geral, mas apesar de ser tanto falado, tanto cantado, tanto repetido, é muito mal compreendido. Pare um pouco, reflita, peça a Deus que abra seu entendimento, seu coração e lhe mostre o que esse texto está dizendo. O salário do pecado, ou seja, se você é um pecador, então você tem um salário da parte de Deus a receber. E esse salário do pecado é a morte. A morte eterna é tudo que o homem merece. Não adianta você pensar que você fará algumas coisas boas e por isso você será digno de salvação. Não. Para Deus não importa se você cometeu um pecado, ou se você cometeu dezenas, ou centenas, ou milhares de pecados. A questão é, porque você é pecador, porque se você cometeu apenas um pecado, você é pecador. Se você cometeu 1 bilhão de pecados, você também é um pecador. O simples fato de você cometer apenas um pecado já caracteriza que você é um pecador em natureza, nasceu em pecado, foi concebido em pecado, e o pecado como natureza em algum momento floresceu, e então frutificou, gerando um ato pecaminoso. A palavra declara que não importa se você tem apenas um pecado ou se você tem 1000 pecados, o que a Bíblia diz é que o salário do pecado é a morte. Como o próprio Tiago, em sua epístola, declara que aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Eu pergunto, quantos cristãos que agora assistem essa mensagem, evangélicos ou não evangélicos, que podem declarar que não comete nenhum pecado sequer? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e, portanto, todos deverão declarar que tem pecado, que pratica pecado, nem que seja eventualmente, mas eventualmente você peca e, portanto, Tiago diz que você é culpado de todos. Então, a nossa boa obra, no que tange a ganhar, a conquistar, a manter, a garantir a salvação, elas não são suficientes. Porque se alguém quer pagar de alguma maneira para Deus, que pague. Pague o quê? O salário do pecado é a morte eterna. A única maneira de o homem, então, cumprir com a justiça, com as suas próprias mãos, é declarando: sou um pecador e, portanto, tenho que receber o meu salário, a justa recompensa que é a morte eterna. Então a primeira base é: todos pecaram. A segunda é: o salário do pecado é a morte. E a terceira base é: a despeito de qualquer boa vontade que o homem tenha, o homem não é capaz de se livrar do pecado que o faz merecedor da morte eterna. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso. Nós não temos tempo de lê-lo completamente, mas você poderá fazê-lo após o encerramento deste programa, porque é um capítulo que fala exatamente do homem debaixo da lei. Sim, é o homem que antes da lei vivia até de certo modo tranquilamente, porque não tinha consciência daquilo que ele era, mas uma vez ingressando na era da lei, agora ele se depara com aquilo que de fato ele é. A lei lhe veio como um espelho para lhe revelar, para lhe mostrar, para declarar quão maligno é o pecado, quão perverso é o pecado e, sobretudo, quão frágil, quão incapaz é o ser humano no trato com o pecado. Ele não pode vencer o pecado. Certamente você em si mesmo não tem como lutar contra o pecado. É isso que o capítulo 7 de Romanos traz absolutamente. Veja o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A Bíblia diz que o homem, no seu estado original, nascido de Adão, que é pecador porque todos pecaram, que tem como salário a morte eterna, este homem, ele é vendido à escravidão do pecado. O grande problema é que os crentes, os homens de uma maneira geral, mas sobretudo os crentes, eles desconhecem esse fator determinante, essencial, próprio da natureza do homem criado caído, que o homem é escravo do pecado. Quando falam do livre-arbítrio, por exemplo, eu sou capaz de mudar a minha vida, desconhece que o homem caído
ele é vendido à escravidão do pecado. Há um senhor que é o pecado, que age no homem com um certo domínio sobre as suas faculdades, que habita interior, é um senhor intrínseco à natureza humana, porque o pecado é uma natureza que habita o homem e o faz, portanto, não somente escravo, mas é um homem vendido à escravidão do pecado. Como diz o versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A Bíblia declara que, embora o homem debaixo da lei, iluminado pela lei, iluminado pelos preceitos divinos, ele tenha, de certo modo, um desejo de cumprir com o bem, de realizar o bem, entretanto, ele não tem o poder para efetuá-lo. A mensagem do Evangelho tem que declarar não somente que o homem é pecador, que o salário do pecado é a morte, mas tem que declarar que o homem pecador é incapaz, é insuficiente, não tem poder, não tem condições de colocar em prática uma vida de retidão e de santidade segundo a lei de Deus. A lei é boa. O homem, entretanto, é vendido à escravidão do pecado e, portanto, como diz o texto, em mim não habita bem nenhum, embora haja o querer, não existe, porém, o poder para efetuá-lo. O versículo 23 continua dizendo, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Essa é a realidade, essa é a condição. O homem em si mesmo, lançado à sua própria sorte, à sua própria força, à sua própria capacidade, é um homem miserável. Não tem como ou condições ou o poder para se levantar e então para crer e então para proceder e então para fazer, para depois chegar na glória e falar, cheguei porque fiz, porque quis, porque conquistei, porque lutei. Não, o homem é um homem miserável. Por isso foi que o anjo apareceu lá aos pastores declarando, eis que hoje vos trago boas novas de grande alegria. Veja o poder do Evangelho. Quanta alegria não traz ao coração do homem desesperado. Este homem que disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se ele diz quem me livrará, é porque ele entendeu, chegou à conclusão de que ele não pode por si mesmo. E então agora vem o Evangelho. Eis que hoje nasceu. Quem é Jesus? É o Salvador. É o que trará salvação a este homem caído. É o que trará salvação ao homem desesperado. Jesus é o Salvador absoluto do homem. E Jesus, portanto, é que traz essa verdade, é que traz vida, é que traz redenção, é que traz cura. E o próprio Jesus é o poder que operará continuamente dentro desse crente, o que vai garantir que ele certamente chegará à glória eterna. Essas são as bases que revelam o que o homem é sem Deus. Agora é preciso lançar algumas outras bases que nos falam certamente a respeito do Evangelho, o conceito de salvação. O que a Bíblia diz que é a salvação, como ela acontece, como ela opera no homem, desde o início, quando ele vem a crer, até o final, quando chegar ao estágio de glorificado. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. É importante que você que está em casa não somente julgue o falar, mas que você verifique na Bíblia Sagrada o ensinamento apostólico, é o ensinamento dos apóstolos, como que Paulo nos ensina a esse respeito. Capítulo 2 de Efésios, veja os versículos 8 e 9, que nos dizem assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, meu querido irmão, em nome de Jesus, peça a Deus que Ele abra os seus olhos, abra o seu entendimento, que nesse momento você coloque de lado todos os dogmas, todos os achismos. Eu sei que você é sincero, que você é verdadeiro, que você é fiel, que você defende o seu ministério. Tudo isso são coisas muito positivas. Entretanto, se tornam perversas no momento que você conserva tudo isso em detrimento à palavra de Deus.
É bom ser fiel à sua igreja, é bom ser fiel ao seu ministério, é bom você preservar aquilo que você aprendeu, desde que você o faça criticamente, desde que você o faça à luz do evangelho, à luz da palavra. Então, neste momento, coloque à prova o que você ouviu. Veja o que a Bíblia diz: porque sois salvos, você é salvo. A salvação acontece como? Pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E talvez alguém diga: tá vendo, pastor? Nós somos salvos pela graça, mas tem que ter fé, porque se você não crê, então como é que você pode ser salvo pela graça? Mas quem diz isso, talvez pense que o homem tem no próprio coração fé de si mesmo. Será que o homem tem fé nele mesmo? Será que tem uma fé lá que está amortecida, que a qualquer momento você pode pegá-la e desenferrujá-la e lavá-la e então colocá-la para funcionar? Ou será que o homem é destituído de fé? A Bíblia diz: isto que? Salvação por graça e fé. Salvação, graça e fé não vem de vós. A salvação, a graça, a fé não vem do homem, não procede do homem. Pelo contrário, é um dom de Deus. A salvação é dom de Deus, a graça é dom de Deus, a fé é dom de Deus. Como está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pela pregação da palavra. Ora, se ela vem, então ela não está em mim, ela não está naquele que ouve. Na verdade, a fé vem de Deus. Mas como é que a fé sai de Deus e alcança e entra e penetra e passa a habitar o coração do homem? Quando Deus, por meio do pregador, e então o pregador prega não a sua experiência, não que outrora ele fazia isso ou aquilo, ou que ele era, o seu próprio testemunho, não, mas a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando o nome de Cristo é pregado, quando a obra de redenção é pregada, o mistério da substituição, o mistério da redenção, a morte vicária de Cristo em prol do pecador, que o sangue de Jesus é único e suficiente, capaz para perdoar e purificar o homem de todo pecado, que não tem outro caminho senão o Cristo crucificado, que não tem outro meio, que o homem é justificado tão somente pela morte de Cristo. Neste momento, por essa pregação, a fé que vem de Deus se canaliza pela palavra e então penetra o coração do homem, o espírito do homem, e o regenera. Esse é o testemunho de que a salvação, sois salvos mediante a fé, é pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E aí declara: não por obras, para que ninguém se glorie. De modo que ninguém poderá se gloriar naquele dia diante de Deus, dizendo: eu fiz, eu realizei, eu sustentei, eu comprei, eu paguei, eu dei dízimo, eu fiz voto, eu fiz fogueira, eu fiz. Você não fez nada. Jesus é tudo em todos. Toda glória, toda honra, todo louvor serão dados tão somente a Ele. É por isso que no capítulo 7 de Apocalipse, abra sua Bíblia rapidamente, quando nós vemos os santos glorificados nos céus, diante do trono de Deus na sua glória, é dito que ali se entoou um cântico. E o que esse cântico diz no momento em que esses santos glorificados, os redimidos, estão diante do Senhor? Veja, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: o que essa multidão de redimidos clamava? Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é um cântico que vai entoar por toda a eternidade, é um cântico que vai ressoar e que será ouvido por toda a eternidade, de que aqueles que ali estão glorificados, finalmente redimidos de todo mal diante do trono de Deus, são aqueles que foram salvos pela salvação que pertence ao Senhor Deus e ao Cordeiro.
Bem, nosso tempo é insuficiente. Na semana que vem queremos dar a continuidade a essas ministrações que certamente vão abençoar muito a sua vida. Não se esqueçam que amanhã, aqui na nossa sede, às 18 horas, estaremos ministrando a última mensagem da série das mensagens que falam sobre a oração do Pai Nosso. Aguardo por todos vocês, serão muito bem-vindos em nome de Jesus. Tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.